Oi, meu povo bonito! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu vou trazer para vocês o bolo chiffon. Ela é uma massa muito leve e um detalhe, o recheio é feito com whey. Agora vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo desse bolo. Eu vou começar adicionando na minha batedeira os 4 ovos junto com o açúcar e eu vou bater muito bem esses dois ingredientes até ele triplicar de volume. Eu vou desligar minha batedeira e eu vou adicionar logo em seguida a água, o óleo de coco e o cacau e eu vou deixar bater por mais 2 minutinhos. É hora de adicionar a nossa farinha de trigo integral. Eu vou adicionar ela em 3 etapas. Vou adicionar um pouquinho, vou ligar minha batedeira e vou deixar bater mais um pouco. E vou repetir esse processo até acabar a minha farinha. E depois, por último, quando ela já tiver batido bem e incorporado a todos os ingredientes, eu vou adicionar o meu fermento. Não esquece que durante esse processo, pegar a colher ou a colher de pão duro e raspar nas laterais da forma para ir desgrudando a farinha, tá bom? Enquanto a minha massa está sendo aqui batida, eu vou aproveitar, eu vou ligar o meu forno a 180 graus e vou pré-aquecer ele. Eu vou pegar 2 formas de 20 centímetros de diâmetro e vou começar a untar elas com óleo de coco e cacau. Lembrando que eu uso cacau para que a minha massa fique mais escura do que a farinha, que vai deixar as bordas da minha massa esbranquiçada. E agora, quando a minha massa já está pronta, eu vou transferir ela para as minhas 2 formas redondas. Eu gosto de pesar a minha forma e tirar a tara dela e depois transferir as massas para cada forma e pesar também e deixar cada forma com a mesma quantidade de massa. Eu faço isso para que na hora que eu for cortar o meu bolo e repartir as camadas, cada base tenha o mesmo tamanho e não fique desnivelado para ficar mais bonito esteticamente. Então eu vou colocar em cada forma, na minha receita deu um total de 300 gramas, mas pode acontecer que por causa do tamanho do ovo, a quantidade de massa altere, tá bom? Fiquem tranquilos, é só ir colocando aos pouquinhos, igual eu tô fazendo aqui no vídeo, e ir medindo, e pesando, e colocando, que vai dar tudo certinho. Eu vou espalhar muito bem a minha massa nas minhas 2 formas e vou levá-las para assar por 35 minutinhos em forno pré-aquecido a 180 graus. Se você ficar com dúvida se o seu bolo já está assado, é só fazer o teste do palitinho. Se ele sair sequinho, tá no ponto. E agora, meu povo, enquanto a nossa massa assa, vamos partir fazer o recheio do nosso bolo chiffon. Existem 2 formas de fazer o recheio do bolo chiffon e eu vou mostrar as 2 para você. A primeira receita do bolo chiffon, eu usava manteiga, o creme de leite e junto o cream cheese. Deixava o creme de leite no congelador por 1 hora, depois colocava o creme de leite na minha batedeira, deixava ele bater por quase uns 10 minutinhos e acrescentava a manteiga em temperatura ambiente, o cream cheese e o whey. Só que eu acabei, com o passar do tempo, não gostando tanto desse recheio e decidi modificar ele. Então eu removi a minha manteiga e mantive os mesmos ingredientes, mas troquei o meu creme de leite pelo meu creme de leite fresco. Então, se você não tiver ele na sua região, é só fazer o primeiro recheio sem o creme de leite fresco, que eu te garanto que ele dá certinho. Se você tiver alguma dúvida, corre lá no meu Insta que eu explico passo a passo desse recheio para vocês. Eu vou começar na batedeira adicionando 250 ml de creme de leite fresco e vou deixar bater muito bem até praticamente triplicar de volume. Ele vai ficar com aspecto de chantilly. Não esquece que antes de colocar o creme de leite fresco para bater, deixe ele no freezer por uma meia hora. Ajuda muito nesse processo. Como o meu creme de leite vai ficar batendo por 10 minutinhos, eu vou aproveitar e eu vou picar uma caixa de morango inteira. Não esquece de lavar bem o seu morango e deixar ele bem sequinho antes de começar a picar ele.
Eu vou reservar o meu morango e vou desligar minha batedeira, porque o meu creme de leite já chegou no ponto de chantilly que eu precisava. E com a minha batedeira desligada, eu vou adicionar 300 gramas de cream cheese light e vou ligar minha batedeira para bater novamente por mais 5 minutinhos em velocidade média. Após 5 minutinhos, eu vou desligar minha batedeira e vou adicionar 5 colheres de sopa de whey de morango. Aqui é opcional, pode ser whey isolado ou whey de morango concentrado normal. Vou ligar para bater novamente em velocidade média e vou deixar bater por novamente mais 5 minutinhos. Quando eu terminar de bater esses 5 minutos, eu vou pegar uma colher e eu vou raspar bem as laterais. Nunca se esqueçam desse segredinho, tá? Nas laterais sempre fica um pouco de ingrediente que ainda não foi misturado na sua massa. E agora que eu já misturei muito bem todos os meus 3 ingredientes, eu vou desligar minha batedeira e eu vou adicionar os morangos e vou mexer com uma colher com delicadeza para que os meus morangos não se quebrem e ele fique inteiro no meu recheio para dar um saborzinho bem gostoso. Depois de misturar bem os meus morangos, eu vou levar esse recheio para minha geladeira por 2 horinhas, enquanto a massa do meu bolo termina de esfriar para a gente poder montar ele. E agora, a última parte do nosso bolo chiffon, que na minha opinião é a parte mais gostosa, que é de decorar ele. Eu amo decorar bolo. Tem 2 jeitos de fazer o nosso bolo chiffon. Se você não conhece o truque do saquinho, te convido a clicar aqui em cima e conhecer o nosso bolo diplomata de chocolate, em que eu monto ele todo usando o saco de alimento. Como esse bolo, ele foi um pedido de uma pessoa especial, eu resolvi fazer ele nessa fita que é chamada de fita PET. Eu vou pegar essa fita PET, eu vou cortá-la do tamanho do meu bolo para depois montar ela lá dentro. Eu começo então desenformando o meu bolo, muito bem, tirando das lateraisinhas. Como ele está untado com cacau, normalmente é bem fácil de remover ele. Após remover meu bolo, eu recorto essa tampa do bolo, que ela, querendo ou não, ela acaba atrapalhando no nível do bolo, e vou cortar cada massa ao meio. No total, eu vou ter 4 fatias de bolo para rechear. Caso você queira usar fita PET, é muito fácil. Aqui na minha região é muito fácil de achar ela também. Eu sempre encontro ela em lojas que vendem artigos para festas. Eu pego a minha fita PET, eu ponho ela em volta do bolo, deixo sempre sobrando uns 3 dedinhos a mais, corto, peço ajuda para alguém segurar as pontinhas dela. Com um pedaço de durex eu vou colar tanto o lado de fora da ponta dela quanto o lado de dentro, para que na hora que a pessoa for fazer a puxada da fita PET, a parte de dentro que sobrou não acabe estragando o bolo. Depois que eu monto a minha fita PET, eu coloco ela em cima da vasilha que eu vou montar o bolo e adiciono a primeira fatia do bolo. Nunca monte o bolo e depois coloque a fita PET. Eu juro que dá muito mais trabalho. Montar o bolo dentro da fita PET fica mais fácil, mais bonito esteticamente e ajuda muito a deixar as camadas do bolo bem niveladas. Então, bora lá para nossa montagem. Coloquei a minha fita PET, coloquei minha primeira camada de bolo e vou pegar leite desnatado e vou adicionar colheradas na minha massa para deixar ela bem molhadinha, bem fofinha. E vou vir com o recheio e vou adicionar 3 colheres de sopa bem cheias em cada camada do recheio. E vou repetir esse processo agora até acabar. Massa, recheio, massa, recheio, massa. E meu povo lindo, depois de eu ter feito todas as camadas desse bolo chiffon, eu gosto de levar ele para gelar por 2 horinhas antes de vir com a calda. Assim, ajuda a dar uma endurecidinha na massa e no recheio, ele fica mais perfeito e na hora que eu vim com a minha calda, ele vai estar prontinho para receber ela. E agora, para cobertura, você vai precisar de 300 gramas de chocolate amargo, mais 200 gramas de creme de leite fresco e frutas para decorar. Eu escolhi cerejas com talo e morangos inteiro. Como que a gente vai fazer agora essa calda? É bem fácil, não tem segredo. Nós vamos derreter as 300 gramas de chocolate amargo e vamos esperar esfriar por uns 15 minutinhos. Após ele esfriar, eu vou adicionar as minhas 200 gramas de creme de leite. Eu vou misturar muito bem e nesse momento eu vou ter o meu ganache.
Depois eu vou despejar o meu ganache todinho por cima do bolo e ainda vou vir com ele mole adicionando as frutas. Por que eu adiciono as minhas frutas com o meu ganache ainda mole? Que dessa forma as frutas vão se prender ao ganache quando ele endurecer. Daí você pode balançar o bolo para lá e para cá, que as frutas não vão cair e vão ficar perfeitas. Quando eu terminar de decorar o meu bolo, eu vou colocar a tampa e vou levar ele para gelar por 3 horas. Se você não estiver usando essas formas plásticas que tem tampa, tenta usar alguma coisa para cobrir o seu bolo, que dessa forma você vai impedir que o ganache fique com aspecto esbranquiçado enquanto ele está em processo de congelamento, tá bom? Lembrando que esse bolo ele é perfeito para você dar de presente para quem é fitness e você também pode fazer ele para vender e lucrar com esse bolo. Dependendo da sua região e o valor que você pagar nos ingredientes, você pode vender de R$ 75 até R$ 95 um bolo desse. Com vocês o nosso maravilhoso bolo chiffon, que eu tenho certeza que se você fizer em casa não vai sobrar uma fatia. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou desse bolo e se você quer ver mais bolos assim por aqui. Um beijo e até nosso próximo vídeo!